Paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Sou o pastor Jean Jorge. Vamos falar agora sobre esse assunto, que são as formas de Deus glorificar o seu nome. Existem várias as formas de Deus glorificar o seu nome. E vamos ver que a ótica divina para isso é bem diferente da nossa, né? Da ótica humana. A ótica de Deus em relação ao seu nome ser glorificado é bem diferente da humana, porque nós normalmente entendemos que para glorificar o nome de Deus é somente dizermos palavras como glória a Deus, darmos testemunhos das grandezas de Deus, louvarmos o nome dele, dizermos aleluia, né, e etc. Mas nós vamos ver que na ótica divina, o nome dele ser glorificado passa por diversas outras situações que não sejam só essas que mencionei agora. Vamos começar então no Antigo Testamento, informações de textos apontando a glorificação do nome do Senhor. Aqui um quadro de Moisés no momento em que todo o povo já havia atravessado o Mar Vermelho e ele tinha que agora dar a ordem para o mar tomar a sua força de volta e assim matar os egípcios. E aí diz o texto: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, atrás dos judeus, né? No Mar Vermelho, que ainda estava aberto. Continuando. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Êxodo 14, versículos 4, 17, 18 e 30. Então aqui está dizendo que Deus seria glorificado em Faraó e não por Faraó, né? Está dizendo que ele seria glorificado na morte que Faraó teria. Ele mesmo faria o mar tomar a sua força de volta, cair sobre o Faraó e todo o seu exército. E nesse momento ele estaria sendo glorificado. Então Deus é também glorificado na destruição dos inimigos, né? Deus é glorificado na morte do servo infiel. Aqui, Levítico 10, 2 diz assim: então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Deus se glorificou agora aqui na morte de Nadab e Abiú, que quiseram oferecer fogo estranho, né? Então Moisés falou isso para Arão, que era o pai desses dois, o pai do Nadab e do Abiú, que estavam mortos perante o Senhor ali na tenda. E tem um outro verso que Moisés fala para Arão, para que Arão não chore ali naquele momento, porque Arão estava na tenda da Arca da Aliança, e ele não poderia ter momentos de luto diante da Arca da Aliança, né? Ali era um local santíssimo e não era para isso, Deus proibia. Então imagina a situação do pai Arão, né?
que os seus filhos estavam ali mortos porque ofereceram fogo estranho ao Senhor, mas ele não poderia ali naquele momento demonstrar nenhum sentimento ali pelos filhos, né, de choro, de nada disso pelos filhos. Claro que ele chorou e teve o luto pelos seus filhos depois, mas ali naquele momento Moisés lembrou a ele que era proibido. Então Deus foi aqui glorificado também na morte do servo infiel. Não que Deus se alegre com isso, mas o seu nome é glorificado nessas situações. Deus é glorificado também nos seus juízos. Veja esse texto, Ezequiel 28, 22. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar, porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus aqui está dizendo que ele também vai ser glorificado, uma das outras formas, é através dos seus juízos, né? Ele vai executar juízo nessa cidade e nela ele seria santificado. Então não é só uma forma da gente exaltar o nome do Senhor, dando glória a Deus, que Deus é glorificado, né? Vamos ver outro modo. Deus é glorificado através da matança. Sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Ezequiel 39, do 11 ao 13. Então, mais uma forma que Deus informa para nós de que ele pode ser glorificado também através da matança, né? Aqui no caso de Gog, falando do fim dos tempos, que diz que a casa de Israel, né, os gentios convertidos ao Senhor, enterrarão os mortos dessa multidão e levarão 7 meses para isso, de tanta gente que será morta, que a casa de Israel, e aqui diz, para confirmar o versículo adiante, fala sim, todo o povo da terra, porque a casa de Israel são todos os gentios, todos que não são judeus, né, de sangue, né, que estarão ali fazendo parte do povo de Deus, convertidos a Cristo, se torna a casa de Israel, tal como judeus convertidos a Cristo também é considerado casa de Israel. Então todo o povo de Deus terá aqui essa função de enterrar nesse memorável dia, e Deus diz que ele vai ser glorificado na morte de Gog e sua multidão. Então chegamos a mais um fim de um vídeo. Que Deus possa, pelo menos dessa primeira parte, né? Fim da primeira parte desse vídeo, formas de Deus glorificar o seu nome. Então acompanhe nossa segunda parte. Essa está falando de textos do Antigo Testamento. Falaremos a seguir de outros textos do Novo Testamento, formas que Deus usa para glorificar o seu nome. Amém? Deus abençoe os irmãos.